Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o cultivo do gênero Paphiopedilum, né? Primeiro, algumas curiosidades, né, a respeito do gênero Paphiopedilum, né? O gênero Paphiopedilum, ele é da Ásia tropical. Então ele pega alguns países ali, a China, a Índia, né, as Ilhas Salomão, todo o sudeste da Ásia, né, que são aquelas ilhas, né, que tem ali na Oceania, né, então ele pega aquelas ilhas ali, então fica toda aquela faixa que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, na Ásia, né, então ele pega toda aquela faixa da Ásia tropical. O gênero Paphiopedilum, né, o que significa a palavra Paphiopedilum, né? Então, Paphos, né, ele está associado a Vênus, né, ao nome Vênus, né? E já Pedilum é sandália. Então, o correto seria, né, o significado seria sandália de Vênus, né? Ou a gente chama aqui no Brasil de sapatinho, simplesmente, né? Mas a tradução literal seria sandália de Vênus, ok? A outra questão também com o gênero Paphiopedilum, né, é que normalmente a gente imagina que ele seja terrestre, né, um gênero exclusivamente terrestre. E o gênero Paphiopedilum, ele é, claro, a grande maioria é terrestre, sem dúvida, mas existem algumas espécies que são epífitas. E existe algumas espécies litófitas, ou sejam, rupícolas, né? Então, você tem aí a grande maioria terrestre, mas tem algumas espécies que são epífitas e algumas espécies que são rupícolas, né? Ou litófitas, tá joia? Que vivem ali nas rochas, nas rachaduras das rochas, onde tem um pouco de matéria orgânica ali acumulada, ela acaba se desenvolvendo ali, tá joia? Uma outra questão, deixa eu só ver se eu consigo chegar essa planta um pouquinho mais perto do vídeo, né? Então, vamos lá, só para a gente poder falar um pouquinho da planta, né? Então, a flor, né? A flor dela, aqui a gente tem as sépalas, né? Então, a gente tem essa sépala superior aqui, né? Então, normalmente aqui. E as sépalas inferiores, elas estão aqui atrás, ó. São essas aqui, ó. Só que elas são fundidas, né? Então fica como sendo uma só, mas aqui são duas, né? Elas estão fundidas. Então tem a sépala superior e essas duas sépalas aqui. As inferiores. Aqui a gente tem duas pétalas, né? Então as duas pétalas são essas daqui, que às vezes elas têm linhas, riscos, são torcidas, são longas, né? Mas aqui são as pétalas. E aqui a gente tem o labelo, né, que é essa pétala modificada, né, então ela lembrando esse saco, né, ou o sapatinho, né, como a gente normalmente chama, né. Então esse daqui é um típico Paphiopedilum. Aqui as plantas, né, ela pode ser com essa consistência um pouco mais dura, sem pintas, né, uma folha coriácea, né, ou ela pode ser um pouco mais brilhosa, né, como essa, né, uma folha bem brilhosa, bem lustrosa, né, olha, muito bonita. Ou ela pode ser também como essas daqui, né, que são algumas espécies, né, o Nivium, que ele é todo pintadinho, olha, que ele é todo desenhada as folhas, né, tanto ele, o Nivium, quanto o Belatulum, né, então os dois aí tem as folhas todas desenhadas, né. E dentro deles também existe muitas hibridações, né? Então aqui, esse daqui é um híbrido muito bacana, né? De Paphiopedilum, né? Que esse daqui é o Paphiopedilum Grey com o Paphiopedilum Wilburg-Chang, né? Então é uma flor muito bonita, muito grande e ela tem ali esse saco, esse labelo bem grande também. É uma planta que ela que chama muito a atenção, não só pela planta, mas pela inflorescência também, que ela fica alta e ela fica quase o tamanho de uma mão, né? Ela fica muito grande, por isso que chama bastante a atenção. Uma outra questão, que os Paphiopedilums, normalmente eles são flores únicas, né? Claro, pode ter floração com duas flores? Pode, não tem problema nenhum, mas a grande maioria são flores únicas, né, numa única haste floral.
Então ele floresce, às vezes tem sequência, né? Tem algumas espécies que floresce uma, depois ela cai, floresce outra, mas normalmente não é assim, normalmente é uma única flor, né? A grande maioria. E é uma flor que ela dura bastante, né? Então ela dura em torno de uns 30 dias, né? Quando a gente trouxe esse surtíssimo aqui, já tem umas 3 a 4 semanas já, né? Acho que umas 3 semanas. Umas 3 semanas. Essa planta aqui, ela já abriu aqui, mas pega aquela outra. Essa planta eu já trouxe ela aberta e já está com umas 4 semanas, de 3 a 4 semanas, ó, e a flor ainda aberta. Então, normalmente, obrigado, os páfio, a flor, ela dura praticamente uns 30 dias ou até mais. Um pouco diferente do frag, porque o frag, ele tem uma floração sequencial, mas a flor, individualmente, ela dura pouco. E já os páfio, a duração da flor já é muito maior. É uma flor única, mas ela dura muito mais. Tá joia? Por enquanto tá dando para escutar, né? A chuva já está começando, não apertou muito, mas ainda tá chovendo. Já está chovendo. Uma outra curiosidade com relação aos páfios, né, é que a raiz do páfio, ela não é uma raiz que ela está adaptada a muita umidade, a um substrato muito molhado, né? Diferente do frag. O Phragmipédio, ele já tem uma raiz que ela é desenvolvida para um ambiente mais úmido. Então, no caso do Phragmipédio, você pode exagerar na rega, né? Pode às vezes molhar um pouquinho a mais, que dificilmente você vai ter problema com ele. Já o páfio, não. Tem que tomar muito cuidado. Ele gosta de um substrato um pouco mais seco, não é seco, mas a umidade menor, tem uma boa drenagem, tá? E não exagerar na rega, porque a raiz dele não é adaptada para muita umidade, tá joia? Então é um cuidado que a gente precisa ter com o Paphiopedilum. Não exagerar nas regas, manter o substrato sempre levemente úmido, mas não aquele substrato molhado, encharcado. Tem que tomar um cuidado com isso, porque se fizer isso, o que acontece? A raiz dele não é adaptada para essa umidade. Então essa raiz acaba morrendo, você acaba perdendo a raiz. E é um grande problema isso para os páfios, porque o páfio normalmente ele tem pouca raiz ou a raiz se desenvolve muito lentamente. Isso é um grande problema. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha, essa planta aqui, olha, é uma planta que, esse daqui é o Sulcaculi, o Paphiopedilum sulcaculi. Olha só, o colorido dele é muito bonito, né? As folhas verdes e todas desenhadas. Porém, olha só, a quantidade de raiz que essa planta tá. Por quê? Porque ela estava plantada no esfagno, só no esfagno, então exagerou muito a umidade. E o que acabou acontecendo? As raízes novas não se desenvolveram, elas estagnaram, quebrou a frente dela, secou e ela não desenvolveu mais. O que vai acontecer agora, né? A gente chama de fascículos, né? Tá nascendo mais um fascículo aqui e tá vindo um fascículo pequeno aqui embaixo. Os leques, né? Que a gente chama de leques, eles estão começando a crescer. Então agora vai começar o desenvolvimento de novas raízes. Então é hora de eu replantar ele. Ele já floriu, olha aqui a floração dele, a haste seca. Então o que eu vou fazer agora? Fazer o replante dele, porque chegou a hora de fazer isso. Esse daqui é o Paphiopedilum ward, tá? Então da mesma forma, ele já floriu. Essa daqui, olha, tá vindo um fascículo novo. Então tá vindo um leque novo, as raízes dele aqui, olha as raízes dele. E agora com esse fascículo novo ele vai começar a soltar novas raízes. Então eu também vou fazer agora a troca do substrato. Então é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado com os Paphiopedilums.
eles têm poucas raízes, né? Então a raiz deles são poucas e ali ela acaba se desenvolvendo, crescendo bem, mas quando você quebra uma raiz de um Paphiopedilum, é uma perca muito grande para a planta, porque ele tem poucas raízes e as raízes se desenvolvem de uma forma muito demorada. Então a planta acaba sofrendo bastante se a gente não toma um cuidado com essas raízes. Tanto na parte de troca de substrato ou quando o substrato está muito úmido e a gente acaba tendo essa umidade constante muito grande, porque o problema de você regar as plantas não é o problema. Bom, pessoal, vai vendo aí como é que tá. Se tiver muitos chiados, vocês me avisam, tá no comentário, porque começou a chuva, eu tô forçando bastante a minha voz. Espero que tá dando para vocês escutar, espero que dê. Se não tiver, a gente para, espera um pouquinho, ver se a chuva vai passar, que eu acho que não vai passar, ou a gente dá continuidade depois, na semana que vem, sobre o tema. Bacana? Então, onde que eu estava? Nas raízes, né? Então, muito cuidado com as raízes dos Paphiopedilums, que essas raízes, elas se desenvolvem muito lentamente e quando perde uma raiz, você quebra uma raiz dele, na hora que está fazendo a troca do substrato, é uma perca muito grande para o desenvolvimento da planta, porque ela só vai começar a desenvolver, soltar novas raízes, quando sair um novo fascículo ou quando começar a crescer um novo leque. Como é que tá aí? A chuva tá começando a apertar. O sol tá falando que dá pra ouvir. Então vamos embora. Tá chiado, mas dá para ouvir. Então vamos ver se a gente consegue manter isso daí. Então os cuidados maiores são esses, né? Com relação à própria planta. Uma outra coisa interessante é com relação à luminosidade, tá? Muito cuidado com a luminosidade. Ele gosta de um ambiente com um pouco mais de luz, né? Que as espécies terrestres. Normalmente as espécies terrestres a gente cultiva com uma luz difusa, então como se fosse uma luz de um dia nublado. Já os páfios, eles gostam de um pouquinho mais de luz, né? Menos que uma catleia, então vamos colocar assim, um pouco mais do que um Phalaenopsis, então um pouco mais de luminosidade do que um Phalaenopsis e um pouco menos de luminosidade do que uma catleia. Então essa luminosidade intermediária, tá ok? Então essa é a luz ideal aí para o cultivo de páfio. Uma outra questão, tome muito cuidado com plantas muito próximas, né? Essas plantas, elas precisam de um certo distanciamento para que ela seque rapidamente. Quando você rega ou você molha, para que ela seque muito rápido. Porque essa planta, os páfios, eles são muito sensíveis a fungos, né? Então começam, olha, essas plantas, você pode ver, ó, estão muito saudáveis, estão muito bonitas, né? Olha, todas as folhas muito bonitas. Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente exagera um pouco na rega ou mantém muita umidade, ela fica muito sensibilizada e pode ser atacada por fungo. Então vem aquelas manchas que ficam nas folhas, né? É lógico, a gente vai tratar com um fungicida sistêmico, um fungicida de contato, se elimina o fungo. Mas o que acontece? A folha fica manchada e fica feia. Então, é muito complicado isso, porque a planta perde a maioria da sua beleza, né? Ela acaba ficando feia, manchada. Uma outra coisa, que essas plantas, elas são muito sensíveis ao fungo que a gente chama de ferrugem, né? Então sabe aquela ferrugem amarelinha, aqueles pontos laranjinhas que ficam ali sobre a folha da Phalaenopsis, aquelas manchinhas, e aquilo ali
aquele fungo ele se prolifera muito rápido nas outras plantas, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com ele, porque se pegou num Paphiopedilum, você tem que separá-lo rapidamente, isolar das outras plantas, tacar um fungicida o mais rápido possível para que você consiga eliminar isso, tá? Normalmente é um fungicida sistêmico, ele precisa ser esse fungicida sistêmico para eliminar isso muito rapidamente, porque se você não eliminar isso rapidamente, você pode passar isso para todas as suas plantas, e esse fungo é de difícil controle. As folhas dos páfios são muito sensíveis a isso. Como eu faço, tá? Eu sou um pouco radical com esse tipo de fungo, porque ele é muito, depois que ele espalha no teu orquidário, para você controlar ele é muito difícil. Então, quando eu percebo que uma folha tá com esse fungo, eu corto a folha, esquento uma tesoura, né, como a gente faz aqui normalmente, corto a folha abaixo da onde que está a mancha, aplico ali a canela em pó e aplico o fungicida. Se eu tiver que cortar todas as folhas da planta, eu corto, porque depois que ele espalha no teu orquidário, para você controlar é muito difícil. Então eu prefiro sacrificar uma planta ou sacrificar um leque, um fascículo da planta, do que correr o risco de espalhar isso tudo para o meu orquidário. Tá joia? Então eu sou um pouco radical com esse fungo, né, aquela ferrugem, né? Que aquilo lá para páfio é muito complicado, ele espalha muito rápido no teu orquidário e se você perder o controle, você perde muitas plantas. Bacana? Então esse daqui é o Paphiopedilum hirsutíssimo, né? O que acaba acontecendo também com os páfios, né? Normalmente são 80 espécies que são válidas, mas dependendo do autor, ela chega até 100 espécies. Por causa daquelas ilhas da Oceania, existem espécies, né, que elas vivem isoladas e ali acaba tendo alguma mudança de pétala, alguma mudança de colorido, a flor fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, e na verdade muitas delas são só variedades, mas alguns autores taxonomistas consideram como espécies, né? Então, que nem eu tinha aqui um exemplo, que esse é o hirsutíssimo. E eu tenho também, ele não está florido, é o hirsutíssimo Schirolei. O Schirolei tem alguns autores, né, alguns taxonomistas que consideram ele como uma espécie, mas a maioria considera ele como variedade do hirsutíssimo. Tá joia? Bom, pessoal, isso daqui que eu queria falar para vocês com respeito ao cultivo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu planto essas plantas e qual substrato que eu utilizo. Por favor, pode colocar ali para mim? Só para a gente poder... isso daqui é bem legal, olha, para mostrar para vocês, né? O que a gente fala de fascículos, né? Essa planta eu fiz a divisão dela o ano passado, então esse daqui é a planta, né, que foi feita a divisão do fascículo, e agora, ó, tá vindo o segundo fascículo. Esse daqui provavelmente é onde que eu vou ter a floração dele. Então é uma planta também que o desenvolvimento dela é muito lento. Então você tem que tomar muito cuidado quando você faz a divisão, como que você cuida da planta. Ó, para vocês terem uma ideia, esse daqui é o Nivium, tá? Essa planta aqui, olha, essa planta eu já tenho ela em cultivo, já tem aproximadamente uns 2 anos que a planta está comigo, que foi tirada do frasco, tem mais do que isso. Mas já tem tem um ano e meio, vai fazer quase 2 anos que ela está comigo. E aqui ainda vai pelo menos mais 1 ou 2 anos para ela poder florir. Tá joia? Esse daqui já é o Belatulum também, da mesma forma. Ainda vai de 2 a 3 anos para florir. Então são plantas que têm um desenvolvimento muito lento. Essa planta aqui, olha, para vocês terem uma ideia, ela já tem mais de 6 anos de cultivo, tá? Aproximadamente de 5 a 6 anos de cultivo, para ela começar a florir. Então vocês vejam, são plantas, muitas se desenvolvem rápidos, né? Bem rápido, crescem rápido, que nem o Ward, né?
o sucaculi crescem muito rápido, mas algumas variedades o crescimento é muito lento, muito demorado, solta pouca raiz, então você tem que tomar muito cuidado com essa planta, tá joia? Porque perdeu raiz, poxa, ela vai demorar muito mais para se desenvolver. Já uma outra, esse daqui ó, é o espiceriano. Esse daqui já vai soltando leques muito mais rápido. É uma planta, não é muito comum no cultivo, né? Mas é uma planta muito bonita, uma coloração muito bonita também da flor. Mas é uma planta que ela já tem um desenvolvimento um pouco mais rápido. Normalmente essas folhas que não são coriáceas, né? O que é coriácea? Essa consistência de couro, essas que são mais grossas, normalmente o desenvolvimento dela é mais lento. As que são essas folhas mais finas, normalmente o desenvolvimento dela é mais rápido. Tá joia? Então, esse daqui é o especeriano. Tá joia? Bom, vamos lá. Agora vamos mostrar como que a gente faz aqui o cultivo dos Paphiopedilums, né? Como eu mostrei para vocês, falei para vocês há algum tempo atrás, normalmente nas espécies terrestres eu utilizo o mesmo substrato que eu utilizo nas outras plantas. Só muda um pouco a mistura que a gente faz no substrato. Então é isso mesmo, olha que o substrato que eu utilizo é esse. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho casca de pinos, tamanho 2, eu tenho turfa com perlita e eu tenho casca de arroz carbonizada. Como é que eu faço a mistura aqui? 1/3 de cada. Então 1/3 de casca de pinos, 1/3 de turfa com perlita e 1/3 com casca de arroz carbonizado. Misturo esse substrato e é o que eu utilizo. Utilizo para os páfios, utilizo para frag e utilizo também para as terrestres. O que muda aqui? A rega, né? Então para os páfios eu rego um pouquinho menos e para os frag eu rego um pouquinho mais. Então é aqui onde que eu controlo a minha mão, é na rega que eu vou controlar, mas o substrato é o mesmo. Até mesmo se você quiser me mostrar, só para a gente poder ilustrar aqui, olha, não, esse daqui, pode ser esse daí, pode ser esse, pode ser. Esse daqui, olha, é um Phragmipédio Bessie, esse daqui é uma variedade flava, então está saindo um outro leque aqui dele já. Onde que eu mudo? A rega, o substrato é o mesmo, só muda a rega, eu rego um pouquinho mais. Aquele outro maior aí, esse do lado. Esse daqui também é um frag, é o Vitatum, né? Olha só, também uma planta ó, que está muito bonita. E aonde que eu mudo? A rega. Só nesses eu até coloco aquela coisa que a gente sempre fala, obrigada. Você já vai separando por zonas, né? Você coloca uma parte das plantas aqui, outra aqui. Então, os frags eu deixo de um lado, os páfios do outro. Se eu tiver que regar um pouco mais os frag, eu rego um pouco mais e não rego os páfios, né? Então, eu vou controlando na rega. A rega de frag e páfio é diferente. Lembra que eu falei? Então, a raiz do frag, ela se desenvolveu para esses ambientes mais brejosos, mais úmidos, então ela resiste bem a esse excesso de umidade. Os páfios não, o tipo de raiz deles já é um substrato com menos umidade. Tem uma leve umidade, né, aquela umidade ao toque, mas não encharcado, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Obrigado. Bom, então vamos lá. Vasos. Sempre eu gosto de utilizar vasos proporcionais ao tamanho da planta. Então aqui eu vou plantar uma planta, olha, que é desse tamanho, então ele já vai ficar, olha, um vaso proporcional. Aqui tanto o Sucaculi quanto o Ward, que a gente vai plantar esses dois, né? Então esse daqui é um vaso 10. Então vamos colocar o vaso aqui. Como a gente sempre fala, né, eu gosto de utilizar a bandeja, nessas bandejas plásticas, porque aqui evita que eu faça sujeira, né? Então eu faço tudo aqui dentro da bandeja e pronto, não tem problema, depois eu tiro e jogo fora. Então
o processo que eu faço é aquele mesmo processo que eu faço em outros plantios. Então, primeiro, coloco o isopor. Ah, Roberto, mas para esse tipo de planta você não tem muito problema de você ter que tutorar ou coisas desse tipo. Muitas vezes não a planta, né? Que a planta a gente pode utilizar um grampo ali, prender e pronto. O isopor vai me servir para isso. Mas muitas vezes a inflorescência dela é muito alta, né? Então se a gente não tutorar essa inflorescência, algumas delas, porque o sapatinho é pesado, a flor é grande e pesada, ele pode tombar e quebrar a inflorescência. Então a gente normalmente tutora. Então esse isopor que fica aqui no fundo do vaso vai nos ajudar para isso. Se precisar tutorar, a gente tutora. Aqui eu vou colocar a brita, né? Então essa é a brita de construção, aquela brita normal, né? Essa aqui já foi lavada. Então vou colocar um pouco aqui nas laterais do isopor. Então, olha, ficou dessa forma, como a gente faz normalmente nos outros vasos. E o que mudou é justamente a mistura, né? Então aqui, casca de arroz, turfa com perlita e casca de pinos número 2, 1/3 de cada. Tá joia? Eu prefiro molhar o substrato, né? Deixar ele úmido, porque se ele fica seco, ele separa muito mais fácil. E se ficando seco, toda vez que você manipula, sobe aquele pó da turfa ou da casca de arroz carbonizado e acaba incomodando bastante. Ele estando úmido não tem esse problema. Então vamos lá. Eu coloco sempre um pouco, né, até uma certa quantidade, chegar do vaso. E agora, ó, eu vejo como que está o crescimento. Olha aqui, tem, na verdade, essa planta ela está com 2 fascículos. Tem um fascículo principal que está aqui e tem 2 fascículos que estão crescendo aqui. Então, eu vou colocar esse fascículo mais velho um pouco mais para trás, né? Então, não vai ficar no meio do vaso. E aí, essa é a parte de crescimento aqui, olha, ela vai ficar com espaço para poder crescer mais fascículos. O que é interessante, tá? Os páfios, normalmente, né, você vai fazer uma troca dele de substrato a cada 2 anos, né, a cada 3 anos, dependendo do tamanho do substrato que você utiliza. Eu conheço alguns cultivadores que cultivam páfio com brita, né? Então os páfios também, dependendo do teu ambiente, da tua forma de cultivo, também é possível você cultivá-los com brita também, né? Então vamos lá, deixa eu só acertar aqui, olha, para só tomar um cuidado, ele já está aqui. Agora eu só vou usar um grampo justamente só para prender mesmo, para a planta não ficar balançando quando eu for fazer a rega dela, porque senão aí também as raízes ficam ali raspando quando elas estiverem crescendo e aí elas acabam quebrando ali a ponta dela e elas não se desenvolvem, ó. O grampo, da mesma forma que eu faço. E agora eu vou pegar ali parte da onde que eu sei que as raízes estão e só prender eles. Vai prender pela raiz, né? E não... Pela raiz, não na planta, né? A raiz. Pronto. Já sei onde que estava, já prendi, ó. A planta, ó, tá firme, ó. Não vai, quando eu for regar, ela não vai soltar de forma nenhuma, ó. Só tomar cuidado para você não sujar as folhas, né? Porque ficar acumulando sujeira ali pode também levar fungo, essas coisas, ó. E a planta, ó, tá plantada, já tá aqui, ó. Muito simples, né? E o cuidado que você tem que ter. Olha só, aonde que tá aqui o crescimento dela, ó. Então, ó, a gente não enterrar muito, tá? Tem que tomar cuidado para não enterrar esses fascículos que estão crescendo, que eles estão nascendo. Porque se ele ficar enterrado, ele acaba ficando muito úmido e vai acabar morrendo. Então ele fica ali no limite, né? No limiar ali do substrato. Ele não fica enterrado. Tá joia? Agora a gente vai plantar esse outro aqui, olha. Que esse daqui, deixa eu só colocar o nome para não misturá-los. Esse daqui é o Paphiopedilum ward. Então já está plantado. E agora a gente vai plantar o Sucaculi. Então, da mesma forma, primeiro, vou pegar o isopor aqui, colocar no meio do vaso. Vamos pegar um pouquinho de brita, colocar nas laterais aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu deixo ele reto. Reto em sentido ao meu corpo.
né? Então eu estou plantando dessa forma, eu deixo ele sempre reto dessa forma, fica reto assim, né? Evito ficar virando vaso. Por quê? Na hora de eu colocar o grampo, eu sei exatamente onde está o isopor. Vocês entenderam? Se eu fico virando o vaso, depois eu tenho que ficar procurando o isopor para colocar o grampo. E assim não, olha, já sei, ele está no meio do vaso, eu não virei o vaso, então eu sei que ele está desse lado. Então eu sei aonde que ele está para mim poder colocar o grampo. Então eu sempre mantenho essa posição aqui para ficar fácil de eu colocar o grampo. Então agora eu vou colocar o substrato, mais um pouco de substrato. Uma coisa importante que eu noto é que você não fica forçando o substrato. Não, o substrato ele não foi feito para prender planta. Tomem muito cuidado com isso. O substrato só foi feito para acomodar a raiz. Então você coloca o substrato, eu não soco, não prendo o substrato, vou colocar a planta agora, prendo e depois completo só. Mas não fico apertando, porque o substrato ele precisa ficar ventilado. A raiz precisa respirar, precisa ter ventilação nas raízes. Bom, agora, da mesma forma, olha só. O fascículo velho, né? Então o leque antigo, aqui tem um leque novo e aqui, olha, tem um crescendo aqui embaixo, ó. Então tem mais um fascículo crescendo aqui embaixo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa planta. Então na hora que eu vou colocar aqui, olha, já coloco ela com bastante cuidado. Já sei onde que está a raiz. Como eu falei para vocês, eu coloco ela um pouco mais para trás do meio do vaso. Aqui eu já estou acomodando a quantidade de substrato. Já acomodei, já sei onde que está as raízes. A planta já está plantada. Agora o que eu vou fazer é só prender para que ela fique fixa, né? E não fique balançando quando eu for regá-la. Então deixa eu só... Esse daqui eu acho que eu vou colocar 2, porque ela tem uma raiz saindo pela parte de trás também. Então vai ficar um pouco mais firme. Então agora, ó, prendi. E tem uma outra raiz que está aqui atrás, então eu vou pegar ela também. Pronto. Já prendi as duas. Ó, a planta está firme, está fixa. Não vou precisar me preocupar com ela, tá aqui já. Agora o que quero que vocês observem, ó. O fascículo novo tá aqui e o pequenininho, ó, ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aparente, ele tá saindo, ele já tá para fora. Eu não deixei ele enterrado, tem que tomar muito cuidado com isso, ó. O limite do substrato, onde que ele tá e onde que tá as plantas, ó. É isso que a gente tem que fazer. Tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não enterrar o fascículo, porque se enterrou o fascículo também, isso acaba sendo muito ruim para o desenvolvimento da planta. Tá joia? Então, pronto, tá aqui os dois. Paphiopedilum, então já prendi os dois. Agora o que eu vou colocar? Só a plaquinha de nome dele aqui atrás. Pronto. E é isso, né? Então tome muito cuidado. O Daniela fez uma observação muito bacana. A gente não soca, não aperta o substrato, que muitas vezes a gente, para facilitar o nosso trabalho, para a gente ter um pouco mais de praticidade, a gente vai lá e aperta o substrato, soca o substrato e prende a planta no substrato. Não é isso que deve ser feito, tá? O substrato só fica ali para poder segurar a raiz. Como que a gente prende a raiz? Com grampo, com tutor, como a gente prende a planta, dessa forma, né? Então não precisa vocês fazerem isso. A planta precisa ficar ali, aquele substrato precisa ficar levemente fofo, fácil da planta poder respirar e a raiz poder crescer. Agora, o último passo, bocache, né? Então eu vou colocar a colherzinha, uma colherzinha de bocache no canto, na traseira do vaso, ó. Na traseira do vaso. Uma outra coisa importante, cuidado com a quantidade de bocache que você coloca no substrato. Porque quando você coloca muito bocache no substrato, acaba crescendo ali um fungo e ele acaba tamponando o substrato. Então fica aquela parte de cima
segurando ali, ele fica impermeável, impermeável não, mas ela fica exageradamente úmida e ela tampona o substrato e embaixo fica muito molhado o substrato. Por isso que muitas vezes você perde raiz também de páfio. Tome muito cuidado, não exagere no bocache. Cuidado com o bocache também, tá joia? E pronto, agora encerrou. A gente guarda essas duas plantas e agora esperar aí mais uns 2 anos para a gente voltar a mexer nelas. Tá joia? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, aí como que eu cultivo, o tipo de substrato, como é que eu faço a adubação. A adubação agora, coloquei o bocache e o micro-órquides fértil, a cada 15 dias a gente faz a adubação delas normalmente, tá bom? E assim que eu cuido dos meus Paphiopedilums aqui, e vocês vejam as plantas que eu mostrei para vocês, todas se desenvolvendo muito bem, a questão de fungo, bom espaçamento entre plantas, tomem muito cuidado com isso. E a luminosidade, que é algo muito importante para elas também, elas precisam de um pouquinho mais de luz do que um Phalaenopsis e um pouquinho menos de luz do que uma Catleya, então uma iluminação mais intermediária ali. Tá joia, pessoal? Espero aí que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês com relação ao cultivo do gênero Paphiopedilum. Tá ok? Muito obrigado aí a todos.